Deixa eu fazer o barulho. Foi. Bem, gente, boa noite. Hoje a gente dá início a mais uma aula do curso, né, da disciplina de Fundamentos Matemáticos para Computação. E antes da gente dar início à nossa aula de conteúdo, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Nós ganhamos um monitor que vai nos auxiliar, vai auxiliar vocês, né, no caso, com dúvidas, caso vocês tenham e às vezes não se sintam tão à vontade em tirar as dúvidas comigo, então vocês vão ter um horário semanalmente para tirar as dúvidas com esse monitor, tá? Eu acho que, como eu estava compartilhando a tela, vocês viram que até eu o inseri na nossa plataforma, lá no Classroom, e o nome dele é Vemerson. Eu só ainda não vou dar horário, contato, o que realmente ele vai fazer, porque amanhã que eu vou me reunir com ele para poder alinhavar tudo que ele vai fazer com vocês, entendeu? Então, é um plus, né, a mais, ele é um aluno de doutorado, se eu não me engano, mestrado ou doutorado, ou seja, ele é da pós-graduação, então ele vai poder ajudar vocês no que for necessário. E, claro, nunca vou me negar a tirar dúvida de vocês, então, assim, vocês podem ficar despreocupados, porque a atenção que eu dou a vocês, que eu dei a vocês até agora, não vai ser diferente, porque tem um monitor, ou seja, é um a mais mesmo. Eu não consigo ver chat, então estou ouvindo barulhinho aí, se alguém puder reproduzir a pergunta, eu agradeço, porque eu não vejo, porque a apresentação tá full para mim. O que está perguntando aí? Está perguntando ou é outra? É outra coisa, professora, não tem ninguém Não é do chat perguntando não, acho que nada, é o não. WhatsApp. Não? Então pode ser meu WhatsApp, que eu não desabilitei lá. Mas, ok. Qualquer coisa vocês veem para mim e pergunta, tá bom? Se tiver algum chat, alguma mensagem no chat. Beleza, então hoje a gente vai dar início de lógica proposicional. A gente não consegue dar todo o conteúdo de lógica proposicional na aula de hoje, então a aula de lógica proposicional, ela contempla duas aulas, que é a aula de terça e a aula de quinta, tá? E o conteúdo da questão avaliativa vai ser exatamente todo de lógica proposicional, tá? Então, hoje a gente inicia um novo conteúdo, um novo contexto, então vocês vão poder fazer aí a questão avaliativa exatamente do conteúdo dessas duas aulas, de terça e quinta. Então, vamos lá. Para a gente dar início, eu gosto sempre de dar uma introdução e para a gente poder depois falar qual o motivo de estar estudando esse assunto. Então, para isso, eu vou dar um exemplo em que vocês começam e a gente começa a trabalhar o conteúdo. Uma aventura de Alice. Alice, ao entrar na floresta, perdeu a noção dos dias da semana. O leão e o unicórnio eram duas estranhas criaturas que frequentavam a floresta. O leão mentia às segundas, terças e quartas e falava a verdade nos outros dias da semana. O unicórnio mentia às quintas, sextas e sábados, mas falava a verdade nos outros dias da semana. Então, para que a gente tenha mais ou menos um panorama, é bom vocês pegarem um papel para que vocês anotem mais ou menos o que a gente tem de informação. A gente tem que o leão mente segunda, terças e quartas. Vou até pegar um papel aqui para anotar também, porque aí depois, quando eu passar para a próxima transparência, eu não esqueci. Então, o leão, ele mente às segundas, terças e quartas, certo? E fala a verdade os demais dias. E o unicórnio, ele mente
quintas, sextas e sábados. E o restante ele fala a verdade. Beleza, então são esses os dados que nós temos inicialmente. E aí o primeiro problema é o seguinte: um dia Alice encontrou o leão e o unicórnio descansando à sombra de uma árvore. Eles disseram, o leão disse, ontem foi um dos meus dias de mentir. E o unicórnio disse, ontem foi um dos meus dias de mentir. A partir dessas afirmações, Alice descobriu qual era o dia da semana. Que dia é esse? Alguém tem ideia? Peraí, tô pensando aqui. O negócio pra é pensar. de ser ontem para os dois é complicado. É para pensar mesmo. É quinta-feira? Oi? Quinta-feira? Quinta-feira. Vamos ver aqui. Vou escrever aqui. Ah, não vou ficar chutando, não. Oi? Eu não vou ficar chutando, não. Não entendi Não, nada. não é Nem para chutar, não. primeira Não é pra parte, nem da chutar, segunda. não. Por que chegou à conclusão de ser quinta-feira? Vamos lá. Porque ontem, antes de quinta, é quarta-feira. Certo. Quarta-feira é o último dia de mentir do leão. Ah. E quinta-feira é quando o leão começa a falar a verdade e quando o unicórnio começa a falar mentira. Certo. Então, você está dizendo para mim o seguinte, que se o leão mentir, ontem foi um dos meus dias de mentir, se ele está mentindo, eu estou dizendo que ontem foi um dia dele falar a verdade. Certo? Certo. Se o leão mentisse, né? Ou seja, se o leão mentisse, a gente tem duas possibilidades, né? Os dois falam a verdade, mas existe essa possibilidade? Os dois falando a verdade? Só no domingo. Só no domingo. Se fosse no domingo, eu teria leão e unicórnio falando o seguinte, ontem foi um dos meus dias de mentir para o leão. E o ontem do domingo foi quando? Sábado. Sábado, o leão mentiu? Não. Não, o leão falou a verdade. Então, não pode ter sido leão e unicórnio falando verdade. Certo? Agora, existe a possibilidade dos dois estarem falando mentira. Então, os dois podem estar falando mentira. Existe algum dia em que o leão diz, ontem foi um dos meus dias de mentir, na verdade ele está dizendo, ontem foi um dos meus dias de falar a verdade, e o unicórnio, ontem foi um dos meus dias de falar a verdade. Existe algum dia em que os dois falam a verdade ao mesmo tempo? A verdade só Domingo. Domingo. mentira não. Domingo. Ó, Domingo. A mentira que não tem. O dia que ele fala que os domingo, dois tá falam. bom, beleza. Então, domingo foi o dia, só que quando o leão fala ontem foi um dos meus dias de mentir e ele tá mentindo, no caso, o sábado seria o dia dele falar Verdade. verdade, não é isso? Ok. Agora, o unicórnio, ontem foi um dos meus dias de mentir, se ele tá mentindo, ele tá dizendo que ontem foi um dos dias dele falar o quê? Verdade. Verdade. Só que no sábado não é um dia do unicórnio falar a verdade. Sábado é um dia dele mentir. Então, eu estou contradizendo. Então, também não pode ser essa opção. Só tem a opção de que ou o leão fala mentira e o unicórnio fala a verdade, ou o leão fala a verdade e o unicórnio fala mentira. Então, vamos pensar nisso. Leão falou verdade, unicórnio mentira. Se o leão falou verdade, ele disse, ontem foi um dos meus dias de mentir. Quais são os dias do unicórnio mentir, do leão mentir? Segunda, terça e quarta. Certo? Certo. Então, só pode ser um desses dias, segunda, terça ou quarta. Calma. Unicórnio falou mentira.
O unicórnio falou mentira, então ele está dizendo o seguinte: ontem foi um dos meus dias de mentir. Na verdade, ele está dizendo que ontem foi um dos dias dele falar verdade. Quais são os dias dele falar verdade? Segunda, terça, quarta e domingo. Segunda, terça, quarta e Domingo. domingo. Existe alguma interseção? Só domingo. A domingo a gente já viu que não pode. Deixa eu tentar escrever aqui, se eu consigo, porque fica melhor. Fica aqui confuso. Calma aí, deixa eu botar aqui. Leão. Leão tá mentindo, não é isso? A gente tá avaliando, leão fala a verdade, não é isso? Uhum. Leão fala a verdade, unicórnio fala mentira. Adoro um quadro, gente. Ai. Mentira. Então, se o leão falou verdade, ele está dizendo que ontem foi um dos dias dele mentir. Os dias dele mentir, segunda, terça e quarta. Beleza. E quando o unicórnio mente, ele está dizendo que ontem foi um dos meus dias de mentir. Então, na verdade, ele está dizendo que ontem foi um dos dias dele falar verdade. Os dias dele falar verdade são segunda, certo? Tá certo. Segunda, terça, quarta e domingo. Segunda, terça, quarta e domingo. Mas tem muita interseção aí, tem alguma coisa errada. Fizemos alguma análise errada, não? Ele mente só quinta, sexta e sábado. Fizemos, porque o leão tá falando verdade. Calma, Raquel. Vou pro 4. Vou pro 4 que eu já tô, já. Deixa eu tentar botar aqui, calma aí. Vou consertar. Foi pro 4, calma. Eu não me vejo no quadro, tá, gente? Vocês me veem pequenininha também, não é? Deixa eu pegar a caneta. Vocês estão me vendo? Eu não me vejo, não. Eu tenho leão. Leão faz o quê? Leão mente. Leão mente na segunda. Terça e quarta. Terça e quarta. E quarta, não é isso? Isso. Ele mente. E ele fala a verdade nos Nos demais outros dias. tá? O unicórnio, ele mente. Quais dias? Não lembro. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Tá. Então, ele está dizendo o seguinte. O leão falou ontem... Professora. Oi, fala. O quadro tá cortado. Teria que levantar um pouquinho. Oi? Aí. Oi. Tá. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho 4 possibilidades, né? Eu tenho possibilidade do leão e o unicórnio mentirem. Eu tenho leão e unicórnio falarem verdade. Eu tenho leão fala a verdade e unicórnio mentira. Certo? Essa é uma. Essa é a segunda. E essa é a terceira. E a quarta é leão fala mentira, mente. E unicórnio fala verdade. Tá ok aqui? Vou fazer a análise toda de novo, para eu pegar aqui a ideia. Os dois estão mentindo. Então, se os dois estão mentindo, eles estão contradizendo a fala. Ontem foi um dos meus dias de mentir. Então, quando o leão fala ontem foi um dia de mentir, e ele mentiu, ele está dizendo que ontem foi um dia dele falar a verdade.
Então, o leão falou a verdade. Então, os dias dele falar a verdade são quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Quando o unicórnio está mentindo, quando eu estou dizendo que o unicórnio mentiu, quando ele mentiu a frase, ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que ontem foi um dia dele falar a verdade. Falar a verdade para o unicórnio é segunda, Terça, quarta e domingo. terça, quarta e domingo? Segunda, não? Não, segunda, terça, quarta e domingo. Ah, tá. Segunda, terça, quarta e domingo. Então, existe uma interseção aqui, olha, domingo. Quando ambos mentem. Certo? Não, quando ambos dizem a verdade. O leão somente segunda, terça e quarta. O unicórnio somente quinta, sexta e sábado. Quando eles estão falando a verdade no mesmo dia, é domingo. Isso. Isso, exatamente. Beleza. Quando eles falam a verdade, não é isso? Sim. Tá. Então, vamos olhar agora, então, quando eles estão falando a verdade. Quando eles estão falando a verdade, eu tenho quinta, sexta, sábado e domingo, falando a verdade. Quando eu digo unicórnio e o leão falam, ontem foi um dos meus dias de mentir, eles estão falando a verdade, qual é o dia da interseção em que eles falam a verdade? Domingo. Hã? Não é domingo? Domingo. Não é isso? Isso. Domingo. Só que, quando eu digo ontem, eu acho que está confuso, né? Deixa eu tentar arranjar um outro jeito de explicar. Deixa eu tentar um outro jeito de explicar. Calma aí, deixa eu pensar aqui uma forma de explicar melhor. Deixa eu pensar aqui rapidinho. Para não ficar tão confuso. Porque, na verdade, é assim, né? Eu tenho o seguinte. Segunda, eu vou tentar uma outra forma, tá? Segunda-feira, o leão fala a verdade, mente, mas o unicórnio não. Então, segunda, tá? Segunda-feira, o leão está mentindo e o unicórnio não. Então, quando o unicórnio fala ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que domingo foi um dia dele mentir. E domingo foi um dia dele mentir? Não. Não foi. Então, não pode ser segunda. Ok? Acho que assim vai ser melhor para explicar. Terça-feira. Terça-feira é um dia que, na verdade, quem mente é o leão. Certo? O unicórnio não mente. Então, quando o leão mente e ele diz ontem foi um dos meus dias de mentir, ele, na verdade, ele está dizendo que ontem, que foi segunda, foi um dia dele falar verdade. Só que segunda foi um dia dele falar mentira. Então, não pode ser terça. Tá conseguindo pegar? Vocês estão conseguindo pegar? Dessa forma? Sim. Sim. Então, agora, olhando quarta. Então, vou olhar quarta. Quarta é um dia do leão mentir. Então, o argumento é o mesmo. Por quê? Porque quarta-feira é um dia que ele mente, e mentir, a frase dele diz que ontem foi um dia dele falar a verdade. E ontem foi terça. Terça é um dia dele também mentir. Então, não pode ser terça, é quarta também. Quinta. Quinta é um dia que o leão não mente, mas o unicórnio mente. Então, quando eu falo quinta-feira o unicórnio mente, ele está dizendo ontem foi um dos meus dias de mentir, ele está dizendo que ontem foi um dos dias dele falar verdade. E a quarta-feira
foi um dia dele falar realmente verdade. Confere? Sim. Quarta foi um dia dele falar a verdade. Agora eu preciso saber se quarta é um dia do leão falar o quê? Mentira. Mentira? Não é? Porque a frase... Porque a sentença é: ontem foi um dia de eu falar mentira. Ah, Se hoje é quinta... ó, hoje é quinta. Quinta-feira é um dia do leão, do unicórnio mentir e o leão falar a verdade. Não é isso? Isso. Então, o leão, a frase do leão tem que estar ok, ou seja, ontem foi um dos meus dias de mentir. E foi o dia dele mentir? Foi. Quarta, foi um dia dele mentir. Certo? Agora, mentir do unicórnio é quinta, e ele diz, ontem foi um dos meus dias de mentir. Então, ele está dizendo, ontem foi um dos meus dias de falar a verdade. A quarta-feira foi o dia dele falar a verdade, do unicórnio? Foi. Então, esse cara é o dia escolhido, como o colega falou. Certo? Quinta-feira. Agora, se eu mudar um pouquinho, agora eu tenho o seguinte. Em uma outra ocasião, Alice encontrou o leão sozinho. Ele fez as seguintes afirmações. Eu menti ontem e eu mentirei daqui 3 dias. A partir dessas afirmações, Alice descobriu qual era o dia da semana. E qual era? Vamos lá. Alguém? O leão estava sozinho, então não preciso das informações do unicórnio. Não é quinta de novo, não? Quinta de novo? Vamos avaliar. Se for quinta, eu tenho o seguinte. Quinta é um dia do leão falar a verdade. Então, as duas frases dadas, elas têm que ser verdadeiras. Eu menti ontem. Ele mentiu na quarta? Mentiu. Certo? Eu mentirei daqui 3 dias. Eu vou mentir daqui 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Não, domingo ele fala a verdade. Então, É segunda-feira, professora. Oi? Segunda. Entendeu por que não é quinta? Entendi. É segunda. Segunda. Então, segunda. Segunda é um dia dele mentir. Segunda é um dia dele mentir. Então, quando eu digo eu menti ontem, ele está dizendo que ele não mentiu ontem. Se ele não mentiu ontem, ele falou a verdade o ontem. O ontem da segunda é domingo. Então, ele falou a verdade, ok. Agora, quando ele diz eu mentirei daqui 3 dias, eu não mentirei daqui 3 dias. 3 dias da segunda é terça, quarta, quinta. E ele não vai mentir na quinta. E ele realmente não mente na quinta. Então, só pode ser segunda. Certo? Esse caso aqui, a gente trabalhou o quê? Com 2 possibilidades. Ou ele falou a verdade, ou ele falou a mentira. Certo? Segunda. Próxima. Em qual dia da semana é possível o leão fazer as seguintes afirmações? Eu não menti ontem e mentirei amanhã. Domingo. Domingo. Segunda, domingo. Vamos lá. Domingo. Domingo. Acho que é domingo também. Domingo, segunda. Vamos lá. Domingo. Domingo, é um dia dele falar a verdade. Eu não menti ontem. Ele não mentiu ontem, ele não mentiu no sábado. E vai mentir amanhã, vai mentir na segunda. Então, domingo, ok. Segunda. Segunda é o dia dele mentir. Não é isso?
Segunda é um dia dele mentir. Então, quando ele diz eu não menti ontem, ele está dizendo que ele mentiu ontem. Ele mentiu no domingo? Não. Não. Então, não é segunda. Professora, Oi? pode ser a quarta-feira também? Pode. Vamos ver se pode ser a quarta-feira. Quarta-feira é um dia dele mentir. Então, quando ele diz eu não menti ontem, ele está dizendo que ele mentiu ontem. E ele mentiu na terça. Ok. Quando ele diz eu mentirei amanhã, e ele está mentindo, ele está dizendo que ele não vai mentir amanhã. E ele não mente na quinta. Então, tá ok. Então, os 2 dias são domingo e quarta. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Entendido. Então, agora eu vou voltar lá para o... Depois a gente volta para o quadro. Que é melhor, né? O quadro é bem melhor. Então, a gente tem o seguinte. A gente começa a observar que as questões que são utilizadas atribuição de verdade e de falsidade, que no caso aí na questão é mentira, a gente pode transformar em algo que seja provado de forma matemática, que nós utilizamos, que é a lógica. Então, para isso, a gente precisa definir o que significa cada coisa. Então, a gente vai definir o que significa uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição nada mais é que uma frase, uma declaração, só que ela precisa ser uma declaração que seja afirmativa. Então, ela é uma sentença declarativa afirmativa, que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas afirmações ao mesmo tempo. Ou seja, é uma frase em que você sabe atribuir se é verdadeiro ou falso. E ela não tem atribuição de verdadeiro ou talvez, ou algo do tipo. Ou seja, ela tem uma atribuição em que você sabe exatamente definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, toda proposição, ela é afirmativa, tá? Então, por exemplo, quais das proposições abaixo são verdadeiras? A lua é quadrada, a neve é branca e João. A neve é branca. Oi? A neve é branca. E A João? A neve é branca, ok. Mais alguma? A lua quadrada também é uma afirmação. A lua quadrada é uma afirmação. Ela pode não ser verdadeira, mas ela é uma afirmação. Confere. Ok. Então as proposições são: a lua é quadrada, a neve é branca. João é? Não. Não, por quê? Acho que eu não estou definindo nenhum tipo de informação sobre João. João é só o Porque eu não sujeito. estou conseguindo definir se esta declaração, que é afirmativa, é verdadeira ou é falsa. O que é João? João é verdadeiro? João é falso? Ou seja, eu não dou nenhuma informação, né? Ok? Então, João não é uma proposição. Beleza. E, além disso, além da gente definir o que é uma proposição, que é uma afirmação, uma declarativa afirmativa, a gente precisa conectar essas declarações, essas proposições. E para a gente conectar essas declarações, nós chamamos de conectivos lógicos. Quem são os conectivos lógicos? Quais são? O que é um conectivo lógico? São partículas que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples. Ou seja, a gente pega conexões, a gente pega sentenças simples e conecta com essas partículas. E nós temos exatamente os seguintes conectivos. É o conectivo E, que vai ser representado por esse chapéuzinho para baixo. O conectivo OU, que vai ser o chapéuzinho para cima. Nós temos essa setinha para a direita, que representa o nosso se então, ou seja, a nossa implicação, a nossa condicional. Nós temos
o símbolo, né, que representa uma setinha para a direita e para a esquerda, que representa o si, somente si, e nós temos esse tracinho aí, com um viradinho para baixo, que representa o nosso não, que, na verdade, pode ser encontrado na literatura o não também como sendo um tio. Então, é comum também encontrar na literatura, principalmente na literatura da formação matemática, como sendo o tio. Na representação computacional, a gente utiliza desse tracinho aqui com a viradinha para baixo. É mais comum você encontrar em livros computacionais. Beleza. E aí, com esses conectivos, com esses 5 conectivos, a gente começa a construir sentenças mais complexas. E aí você pode fazer uma associação com a nossa construção de frases, né? A gente observa que quando a gente bota uma frase do tipo, meu nome é Raquel, ponto. É uma sentença, é uma afirmação, é simples. Então, eu não preciso mais nada. Agora, se eu digo, meu nome é Raquel e eu tenho 39 anos, eu precisei de algo que fizesse a junção dessas 2 frases. De 2 frases que, apesar delas, não é que elas se complementam, elas não se complementam, são sentenças distintas, mas que, ao falar, a gente utiliza de uma conexão, né? E aí a gente utiliza do conectivo lógico. Então, a gente tem 2 tipos de sentença. Nós temos as que nós chamamos de proposições atômicas, ou seja, são as sentenças simples, né? Onde a gente não consegue enxugar mais. E, a partir dessas proposições que nós chamamos de atômicas, nós geramos as proposições que nós chamamos de compostas. Estas compostas são aquelas que utilizam do conectivo. Então, se eu falo assim, o meu nome não é Rafaela, eu não é mais uma proposição atômica. Por quê? Porque eu utilizei do conectivo não. Então, essa conexão começa, essa sentença é uma sentença composta. Composta de quê? De um conectivo. Então, a gente tem como exemplo aí a primeira, que são as proposições atômicas. Então, está chovendo, a rua está molhada. São proposições atômicas, e a partir dessas proposições a gente gera proposições mais complexas, que são as chamadas compostas. Então, quando eu pego e coloco um não na minha proposição atômica está chovendo, a gente tem não está chovendo. Então, ela passa de atômica para composta, porque utilizou do conectivo não. Quando a gente bota se está chovendo, então a rua está molhada, eu estou utilizando do conectivo da condicional, né? Que é o nosso se então. A gente pegou 2 proposições atômicas e juntou utilizando dessa condicional. Ok? Beleza. E aí, agora a gente vai definir a estrutura das sentenças, utilização dos símbolos. Como assim? Por que você está falando isso, Raquel? Por quê? Porque matematicamente a gente não vai utilizar de frases. Apesar da gente estar fazendo uma associação com o que a gente trabalha no português, com as sentenças declarativas, afirmativas, né, com as proposições, a gente quer enxugar o máximo possível, porque a gente vai trabalhar com sentenças muito mais complexas. E aí, por isso, a gente faz o quê? A gente transforma essas proposições de modo a compactar o máximo possível. Como que a gente faz isso? A gente utiliza de letras latinas minúsculas, P, Q, R, S, T, U, para indicar as proposições que são atômicas, ou seja, as menores possíveis. A gente utiliza das letras maiúsculas para representar as fórmulas que são
proposições compostas. A gente utiliza dos conectivos, o não, o e, o ou, o então, o se então, o se somente se. E aí aqui eu escrevi, deixei claro que é da maior para menor precedência. Ou seja, a gente primeiro utiliza do não para observar, depois o e, depois o ou, depois o então. Então, aqui está a ordem da maior para menor precedência. E aí a gente consegue utilizar de outras fórmulas. Se eu tenho A e B como sendo fórmulas, e aí vocês vão observar o seguinte, ó, eu vi A e B, eu coloquei com letra maiúscula. Por que eu coloquei com letra maiúscula? Porque dentro do A pode ser que tenha uma fórmula qualquer. Como assim? Por exemplo, A pode, na verdade, estar representado como sendo uma fórmula que tem as fórmulas atômicas, por exemplo, P, Q ou não R. Certo? E aí, quando eu coloco letra minúscula, eu estou dizendo que P, Q e R são fórmulas atômicas. E o A, em especial, é uma fórmula que não necessariamente é atômica, ela pode ser uma junção de fórmulas atômicas, com a utilização dos conectivos. Então, se A e B são fórmulas, então também vão ser fórmulas. A negação, ou seja, deixa eu limpar aqui, não sei se eu consigo. Mudei. Opa. Eu tenho que não há é a negação, é o que nós chamamos de negação. A e B a gente chama de conjunção, então a gente está fazendo a conjunção de duas fórmulas A e B. A disjunção de duas fórmulas A ou B e a implicação, que é A implica em B, ou seja, é utilizando o se então, o formato do se então. Ok? Então, só para lembrar, negação utilizando o conectivo não, conjunção o conectivo e, disjunção o conectivo ou e implicação a setinha para a direita, que é o nosso se então. Beleza. Então, como que eu poderia transformar essa frase? A lua é quadrada e a neve é branca, num formato matemático. Alguém tem ideia? Você usaria a lua, setinha quadrada, usaria o acento circunflexo, neve, setinha branca. Por que setinha? Por que lua, setinha quadrada? Lua não é uma proposição. Eu teria que procurar uma proposição aqui, não? Quais são as proposições dessa frase? A lua é quadrada, a neve é branca. A lua é quadrada, é uma proposição, e a neve é branca, outra proposição. Então, na verdade, a gente tem duas proposições aqui, que eu vou chamar de P. A lua é quadrada e de que a neve é branca. Então, eu tenho o conectivo E, que liga essas duas fórmulas atômicas, né? Essas duas proposições atômicas. Então, eu tenho P e Q. Certo? Agora, se eu tiver a lua é quadrada ou a neve é branca, como que seria? Mantém essa mesma estrutura aí, só muda o conectivo, né? Coloca o... Conectivo é o ou. Então, para eu ver se eu entendi, então a fórmula seria então a proposição inteira. Hã? A fórmula seria a proposição inteira, correto? Que fórmula? A fórmula o quê? P ou o quê? P ou Q, é. Eu sempre usaria a proposição inteira. Você diz a proposição. Você diz a No caso, a lua é quadrada, A lua é quadrada seria a frase...
Qual a definição de proposição? Proposição é uma sentença declarativa afirmativa em que você consegue definir se ela é verdadeira ou falsa e nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você chama de a Lua é a proposição? Não, agora eu entendi que não. Não, a Lua não é proposição, mas a Lua é quadrada, ela é uma proposição, porque eu posso definir, eu posso dizer se ela é uma declaração afirmativa, certo? E, além disso, você sabe dizer se ela é verdadeira ou falsa. A Lua é quadrada, é falso, certo? A neve é branca, é verdadeiro. Então, só vai ser proposição aquela em que eu consigo transformar. Então, sempre eu vou procurar uma fórmula que seja no formato atômico, ou seja, uma proposição atômica, a menor, a mais reduzida possível. E as mais reduzidas aí na frase são a Lua é quadrada ou a neve é branca, certo? As duas são, né? A neve é branca e a Lua é quadrada. Certo? Sim. Ok. Se a Lua é quadrada, então a neve é branca. É o P que implica em quê? É o P implica em quê? E aí, quando a gente tem a implicação, né, que é o se então, a gente chama de antecedente, aquele que antecede a implicação, que é a Lua quadrada, e a neve é branca, que vem depois da implicação, a gente chama de consequente. Então, a Lua é quadrada é o nosso antecedente, a neve é branca é o nosso consequente. Beleza? Ok. A Lua é quadrada se e somente se a neve é branca. O que é? Seria uma bimplicação? Exatamente. É a setinha para lá e para cá. Ou seja, é o P se e somente se que. É algo que nós chamamos de bicondicional. Ok? A Lua não é quadrada. A Lua não é quadrada. Negação de P? Negação de P. Certo? Ok, gente? Ok. Beleza. Então, tá ok. Então, agora a gente já conseguiu entender a estruturação. E agora a gente vai trabalhar apenas com esses formatos, com as fórmulas, tá? Então, a gente vai definir o que significa uma fórmula bem formulada, que nós chamamos de FBF, tá? Toda fórmula é uma fórmula, então toda fórmula atômica é uma fórmula, então toda fórmula pequenininha, a Lua é quadrada, a neve é branca, meu nome é Raquel, todas essas fórmulas são fórmulas, e se eu tenho duas fórmulas, então a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional e a negação também são fórmulas, certo? Se isso acontece, nós dizemos que essas são fórmulas bem formuladas que foram obtidas através dos itens 1 e 2, certo? Se não acontecer isso, elas não são fórmulas bem formuladas. Elas não estão bem estruturadas, ok? Então, a gente tem o seguinte. Agora, A implica em B e B implica em A. É uma FBF? É uma fórmula bem formulada? Sim. Sim. Por quê? Porque eu tenho, vamos olhar, A e B são fórmulas, ok? A implica em B
é uma fórmula. B implica em A é uma fórmula. Fórmula e fórmula é uma fórmula. Certo? Pela definição. Então, é uma fórmula. Então, é uma fórmula. Agora, se eu tiver A, fecha parênteses, B, E, C, D, implicação, é uma fórmula? É uma FBF? Aí não, porque não está relacionando aí a fórmula com a outra, tá? Então, dois conectivos Exatamente. Eu estou juntos, usando conectivo junto de conectivo, então não é uma fórmula. Certo? Então, agora a gente consegue definir o que realmente é uma fórmula e o que não é. E aí, quando isso acontece, em alguns casos, algumas fórmulas, a gente pode reduzir o número de parênteses para essa fórmula. E aí, para isso, a gente precisa estipular uma ordem de aplicação dos conectivos. E a ordem de precedência, apesar de eu já ter falado, é o seguinte: para conectivos dentro de vários parênteses, efetua-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o parêntese mais interno. O parêntese mais interno é que a gente vai primeiro fazer a transformação. E depois a gente vai abrindo parênteses. Isso é muito parecido com equação, né? Quando a gente está trabalhando lá com equação. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Depois que a gente olha para os parênteses mais internos, aí a gente olha para a negação, depois a gente olha para o e para o ou, depois a gente olha para condicional e depois a gente olha para bicondicional, certo? E aí a gente tem a ordem de precedência. Ok? Então, a gente primeiro faz a negação, depois o e, o ou, depois a implicação lógica e depois a bicondicional. Então, vamos agora definir o que é um conectivo principal. Em uma fórmula bem formulada, com diversos conectivos, o último a ser aplicado é o conectivo principal. Então, o último que a gente faz a aplicação me gera o conectivo que nós chamamos de conectivo principal. Então, por exemplo, A implica em B e B implica em A. Qual é o conectivo principal? A gente primeiro faria o quê? primeiros parênteses. Primeiros depois parênteses, exatamente. Então, vamos olhando aqui, né, da esquerda para a direita, a gente tem o seguinte: primeiro eu faria A implica em B, depois faria B implica em A, que são exatamente os que estão dentro dos parênteses, e depois eu faria os dois. Não é isso? Qual conectivo ficou por último? de conjunção. O conectivo de conjunção, o conectivo E. Logo, esse é o meu conectivo principal. Agora eu tenho A e B ou C implica em B ou não C. Como que a gente faz isso aí? Quem é o conectivo principal? O C, então. O sim, então. A implicação lógica. Perdão, a condicional. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente faz primeiro? A gente faz o parênteses que está mais interno. Então, a gente faz A e B. Depois que a gente faz o A e B, a gente faz A e B ou C. Parei aqui. Vou para o próximo parêntese. Vou fazer primeiro o não C, depois vou fazer o B ou não C, e depois eu faço esse com esse. Então, no final, eu tenho apenas a condicional. Certo? Então, eu sim, então. Beleza? Terceiro, A e B ou C implica em B ou não C. Qual que é? O Ou.
primeiro eu faço A e B, que é o primeiro parênteses, né? Depois eu vou lá e olho para o parêntese mais interno, vou fazer o não ser, depois eu faço B ou não ser, depois eu faço C implica em B ou não ser, e no final eu faço A e B com os demais, gerando, então, o conectivo principal, que é o O. Entendido? Então, o conectivo principal é o que é aplicado por último. Beleza. E aí, depois que a gente define, que a gente consegue entender como que a gente estrutura essa lógica de forma matemática, a gente define o que é uma lógica proposicional. Uma lógica proposicional, o nome já vem dizendo, ele é através das proposições, e essa lógica é a lógica mais clássica que a gente tem, e ela é governada por dois princípios. Os dois princípios são o que nós chamamos de o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Alguém consegue enxergar, entender o que significa o princípio da não contradição? Ela não pode ser verdadeira e mentira ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e mentira, verdadeira e falsa. Verdade e mentira, isso. Certo? Então, ela não pode assumir verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído? Ela não pode ser nem verdadeira e nem falsa. Não pode ser, não, essa é da não contradição. O terceiro excluído, ele já está até dizendo. Não pode ser outra coisa além de verdadeiro e falso. Exatamente. Não pode ser nada diferente de verdadeiro ou falso. Eu falei isso, mas com outras palavras. Oi? Você falou isso com outras palavras. Eu falei isso, mas com outras palavras. Entendi. Ok. Então, uma proposição pode assumir apenas dois valores, verdadeiro ou falso, excluindo um terceiro valor. Então, a lógica proposicional, ela é baseada apenas nesses dois valores, verdadeiro ou falso. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma atribuição dessas proposições, onde a gente consegue verificar quando que uma proposição complexa é verdadeira ou é falsa, certo? Então, com base nesses princípios, as proposições simples, ou elas são verdadeiras ou falsas, sendo mutuamente exclusivos os dois casos, porque é o princípio do terceiro excluído, e por esse motivo nós dizemos que a lógica clássica é bivalente, ou seja, se uma proposição é verdadeira, se e somente se a sua negação é falsa, certo? Então, ela é bivalente, ok? E aí, para a gente determinar o valor dessa proposição que a gente quer descobrir, ou seja, verdadeira ou falsa, das proposições compostas, basta a gente conhecer os valores das proposições simples. Se a gente sabe os valores das proposições simples, a gente consegue encontrar os valores das proposições compostas, das proposições mais complexas, certo? E para isso a gente utiliza inicialmente da tabela verdade. Por que a tabela verdade não é tão utilizada, né? Porque se a gente tiver várias proposições atômicas, isso torna muito trabalhoso, certo? Mas a gente vai falar um pouco da tabela verdade. Bem, quais são os números de linhas de uma tabela verdade? Se eu tenho apenas uma proposição, quantos valores eu posso assumir? Uma proposição atômica. Ó. Quais são? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Então, se eu tenho apenas uma proposição atômica,
eu tenho, então, a atribuição de verdadeiro ou falso. Agora, se eu tiver duas proposições, Cada uma pode ser verdadeiro ou falso. cada uma pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, eu tenho verdadeiro para uma, verdadeiro para outra, verdadeiro para uma, falso para outra, falso para uma, verdadeiro para outra, e falso para uma e falso para outra. Ou seja, eu aumentei o número de valores, certo? Porque eles estão atrelados uma proposição à outra. Então, cada proposição simples, ela vai ter dois valores que se excluem, certo? E se eu tiver N fórmulas atômicas distintas, quantos valores nós teremos com N fórmulas atômicas? Alguém? 2 elevado a N, porque são Dois? duas opções. Hã? 2 elevado a N, porque a gente tem duas opções, verdadeiro ou falso. Exatamente. Aí a gente pode fazer o que nós já aprendemos, né? A gente pode utilizar o princípio multiplicativo. Eu tenho duas possibilidades para uma proposição, duas para uma, para outra, duas para outra. Ou seja, se eu tenho N possibilidades, N posições, eu tenho 2 elevado a N. Então, o número de linhas da minha tabela verdade é 2 elevado a N. Até N igual a 3, a gente consegue fazer fácil, porque são 8 linhas. Depois, a gente já começa a ter problemas para fazer, porque passa para 16, depois para 32, depois para 64, e assim vai. Ou seja, começa a ficar muito grande, ok? E aí, a gente vai aprender como que a gente resolve esse problema. Ok. Então, a gente acaba de ver, e aí, para isso, a gente vai falar um pouquinho dos conectivos, né? Então, a tabela verdade, ela avalia uma fórmula em cada interpretação possível. Então, por exemplo, se eu quero o conectivo de negar, o que é negar? Se uma fórmula atômica é verdadeira, negar essa fórmula verdadeira passa a ser falso, e vice-versa. Ou seja, a minha tabela verdade, ela tem duas atribuições de valores para a minha proposição atômica P, que é verdadeiro ou falso. Quando eu estou negando essa fórmula atômica, tudo que é verdade passa a ser falso e tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Certo? Ok? Sim. Beleza. Agora, se eu quiser usar a conjunção, o que a conjunção diz para mim? A conjunção diz para mim o seguinte, que a conjunção vai ser verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Então, quando as duas proposições são verdadeiras, a minha conjunção é verdadeira. Ok? Então, como que vai ser a minha tabela verdade? Eu tenho duas proposições, porque agora preciso de duas para conectar ao conectivo de conjunção, ao conectivo E. E eu tenho exatamente verdade e verdade, verdade para P, verdade para Q, verdade para P, falso para Q, falso para P, verdadeiro para Q, falso para P e falso para Q. Quando eu faço o P, E e Q, eu só vou ter verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ambas fórmulas atômicas forem verdadeiras. Ok? Ok, gente? Beleza. Já não é assim quando a gente fala da disjunção. A disjunção diz o seguinte, vai ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, basta que apenas uma seja verdadeira. Ou seja, basta uma ser verdadeira para que a minha disjunção seja verdadeira. Então, se a gente olhar para a tabela lá, a gente já vai observar que quando basta uma ser verdadeira para que a minha proposição, a minha disjunção seja verdadeira. Só vai ser falso quando ambos forem falsos. Certo? Sim. Beleza. Agora, a implicação. O que a implicação diz para mim? A implicação, ela está associada, ela está atrelada ao antecedente e o consequente.
Então, quando que vai ser a minha implicação? Vai ser falsa quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. As demais serão verdadeiras. Por quê? Porque quando eu falo se chover, então a calçada vai estar molhada, eu tenho o seguinte, a condição, tá, da minha calçada estar molhada, né, a condição da calçada estar molhada é chover, certo? Então, se eu tenho a chuva, obrigatoriamente a minha calçada tem que estar molhada. Se a minha calçada estiver seca, a implicação não valeu. Por quê? Porque o antecedente foi verdadeiro e o consequente foi falso. Então, só vai ser falso quando o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso. As demais possibilidades vão ser verdadeiras. Então, eu tenho exatamente isso. Se o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente verdadeiro, verdadeiro. Se o meu antecedente for verdadeiro e o meu consequente for falso, a minha implicação lógica, a minha condicional vai ser falsa. Quando o meu antecedente for falso, não importa se a rua está molhada ou não, a calçada da rua está molhada ou não, não importa, porque eu não furei a possibilidade de ter chovido, porque na verdade não choveu. Eu poderia ter molhado a calçada de qualquer jeito, certo? Então vai ser verdadeiro. Entende a ideia da implicação? Sim. Ok. A bicondicional. A bicondicional já é diferente um pouco da condicional. Por quê? Porque a bicondicional é diferente? Porque a bicondicional, eu tenho o lado em que o antecedente precisa do consequente e o consequente que vira antecedente na volta passa a ser também precisa do meu consequente. Então, o que acontece? Na verdade, ambos são antecedentes. Tanto uma fórmula quanto a outra. Então, quando que a bicondicional vai funcionar? Ela só vai ser verdadeira quando ambas tiverem a mesma atribuição. Então, se ambas forem verdades, a minha proposição é verdadeira. Se ambas forem falsas, a minha proposição é verdadeira também. Se houver uma contradição, ou seja, um for diferente do outro na atribuição, aí vai ser falsa. Então, a tabela verdade da bicondicional, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. E falso nas demais possibilidades. Certo? Ok? Ok. Beleza. Então, aqui a gente formaliza a minha tabela, ou seja, eu tenho uma unificação da minha tabela, então, onde eu tenho não P, tenho P e Q, P ou Q, P implica em Q, se somente se P, e por essa a gente consegue já falar de algumas propriedades. E a primeira propriedade é o que nós chamamos de tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independente do valor lógico, ou seja, independente do valor verdade das minhas afirmações. Então, o que significa isso? Significa que eu, ao atribuir os valores lógicos para todas as minhas fórmulas atômicas, quando eu fizer todas as atribuições, no final eu só tenho verdade, certo? E uma contradição é quando toda a minha proposição vai ser sempre falsa, sempre vai ser falsa, independente de qualquer valor verdade das minhas afirmações. Então, por exemplo, uma tautologia
P ou não P e Q. Isso é uma tautologia. Por quê? Se eu pegar o P, são duas proposições, né? P e Q, que eu tenho de diferente aqui. Eu tenho P e Q. Então, P é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu primeiro preciso fazer P e Q. O E vai ser o quê? O E diz para mim que vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros e falso nos demais. Então, P e Q vai ser verdadeiro aqui quando ambos são verdadeiros e falso nos demais. Quando eu faço a negação desse P e Q, tudo que é verdadeiro passa a ser falso e tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Então, eu tenho aqui falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Quando eu pego essa parte aqui e faço o OU com P, o OU diz para mim o quê? Basta uma ser verdadeira para ser verdadeira. Então, eu tenho verdadeiro com falso, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, independente dos valores lógicos de P e de Q, eu chego à conclusão que o valor lógico dessa proposição aqui é verdadeira. Logo, ela é uma que nós chamamos de tautologia. O mesmo acontece para a contradição, porém a contradição é tudo falso. Então, eu vou fazer o mesmo aqui. Eu tenho P e Q, ou seja, eu tenho as fórmulas atômicas apenas P e Q, então eu tenho duas, né? P e Q. Eu vou primeiro fazer P e Q. P e Q vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiros e falso nos demais. Depois eu vou fazer P ou Q. Vai ser verdadeiro, para ser verdadeiro, basta uma ser verdadeira. Então, eu vou ter verdadeiro, 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 falso. Quando eu fizer a negação do P ou Q, tudo que é verdadeiro passa a ser falso e tudo que é falso passa a ser verdadeiro. Eu tenho exatamente essa coluna. E quando eu juntar P e Q, que está aqui, com não P ou Q, que está aqui, é um E. Então, ambas têm que ser o quê? Verdadeiras para ser verdadeiras. Verdadeiro com falso dá falso, falso com falso dá falso, falso com falso dá falso, falso com verdadeiro dá falso. Ou seja, a minha coluna é toda falsa, independente dos valores lógicos de P ou Q. Ou seja, é o que nós chamamos de contradição. Entenderam a ideia, gente, de tautologia para contradição? Sim. Ok. Então, agora, a gente vai falar o que nós chamamos de equivalência lógica. Equivalência lógica é esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo aí, que é o nosso se, somente se, só que com dois tracinhos, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que é equivalente logicamente, né? Esse símbolo aqui é muito utilizado na matemática. Quando que a gente diz que é equivalente logicamente? A gente diz que duas proposições são equivalentes logicamente quando a gente faz o seguinte: a gente pega e transforma esse símbolo aqui de equivalente lógico para bicondicional e utiliza das minhas fórmulas A e B, fazendo com que elas transformem em uma tautologia. Ou seja, A equivalente logicamente a B, quando eu troco o conectivo da relação de equivalência pela bicondicional, e isso aconteceu uma tautologia, certo? O mesmo acontece na implicação lógica, só que a implicação lógica é esse símbolo aqui, que só tem uma setinha para a direita, certo? E ao invés de eu trocar pelo conectivo da bicondicional, eu vou trocar pelo conectivo da condicional. Se eu trocar pelo conectivo da condicional e gerar uma tautologia, eu estou dizendo que A implica logicamente em B, certo? Ou seja, eu estou dizendo que, independente dos valores de A e de B, os valores lógicos de A e B, aquilo tudo é verdade, certo? Então, como que funciona isso? Para a gente ver como que funciona isso, a gente pode utilizar de algumas propriedades. Então, por exemplo, a primeira propriedade importante é o que nós chamamos de dupla negação.
Ou seja, dizer não P é equivalente, logicamente, a dizer P. Duas fórmulas, duas relações de equivalência muito comuns, é o que nós chamamos de comutativa. P e Q é equivalente, logicamente, a Q e P. Eu troquei, né? Só troquei a ordem. Isso vale tanto para conjunção quanto para disjunção. Associativa. Associativa é o seguinte, eu tenho P e Q e R. Primeiro eu vou fazer P e Q, porque é o que tá dentro dos parênteses, e depois é R. E isso é equivalente, logicamente, a primeiro fazer Q e R e depois fazer com P. O mesmo acontece para a disjunção. Ok? Distributiva. O que é distributiva? Distributiva, ela é diferente da associativa. A associativa a gente só utiliza do mesmo conectivo dentro dos parênteses, dentro do parêntese, como fora, certo? Então, aqui na conjunção e na disjunção, a gente tem o mesmo conectivo. Na distributiva, não, a gente tem conectivos opostos. Eu tenho conjunção dentro do parêntese e a minha disjunção fora do parêntese. Então, eu estou dizendo o quê? Que P ou R, usei o E aqui, Q ou R. Então, P e Q ou R é equivalente, logicamente, a dizer P ou R e Q ou R. O mesmo ocorre quando eu troco de disjunção para conjunção. Tudo bem até aí, gente, essas propriedades? São muito parecidas com a conjuntos, né? Então, são muito parecidas. E vocês vão utilizar dessas propriedades. Próxima propriedade, que nós chamamos de idempotente. Ou seja, P e P é equivalente, logicamente, ao próprio P. P ou P é equivalente, logicamente, a P. Identidade. Se eu tenho PE, uma coluna de true, de verdade, isso é equivalente, logicamente, a dizer que é P. P ou uma coluna de falso é equivalente, logicamente, a dizer P. Leis de Morgan. Não P ou Q é equivalente a dizer não P e não Q. Isso é equivalente, logicamente. Não P e Q é equivalente, logicamente, a dizer não P ou não Q. Próxima. Absorção. Absorção é P, E, P ou Q é equivalente, logicamente, a absorver o P, gerando apenas o Q. P ou P e Q. Eu absorvo o P, me gerando... Desculpa, é o ou, volta. Certo? Eu absorvo o Q, porque justamente eu gerei o ou. Eu vou fazer essas com vocês. Eu absorvo o Q e me gera apenas o P. Certo? Próxima proposição, próxima propriedade, condicional. P e Q é equivalente, logicamente, a dizer, a negar P ou os valores lógicos de Q. Bicondicional. Bicondicional é P se somente se, Q é equivalente a P implica em Q e Q implica em P. Ou seja, a condicional das duas possibilidades. Contrapositiva. P implica em Q é equivalente, logicamente, a não Q implica em não P. Ou seja, eu neguei o meu consequente, implica em negar o meu antecedente. Beleza.
Todas essas propriedades, a gente utilizou da minha relação de equivalência. Ou seja, eu preciso provar que esse cara, se somente se, ou seja, essa fórmula, se somente se essa fórmula me gera uma tautologia. Então, como que a gente faz isso? Aí vamos lá para o quadro, porque para eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Se eu pegar o quadro está aparecendo? Se eu pegar, por exemplo, Lei de Morgan diz o seguinte: não P ou Q, isso é equivalente, logicamente, a não P e não Q. Certo? Então, se eu quero provar que é uma relação de equivalência, ou seja, A é equivalente, logicamente, a B, eu estou dizendo o seguinte, que eu vou trocar esse cara aqui, esse símbolo aqui pelo se somente se, e eu vou fazer não P ou Q, se somente se, não P e não Q. Nós temos duas fórmulas atômicas, que são P e Q. Então, eu tenho P e Q. Então, a tabela verdade vai ser exatamente P vai ser verdadeiro, Q verdadeiro. P verdadeiro, Q falso. P falso, Q verdadeiro. P falso, Q falso. Certo? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro fazer não P e não Q. Não P e não Q. Não P, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Certo? Não Q. O que é verdadeiro passa a ser falso e o que é falso passa a ser verdadeiro. Beleza. Agora, P ou Q. P ou Q é exatamente o que basta um ser verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, 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 falso. Negar P ou Q. Negar P ou Q, eu tenho falso, 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 verdadeiro. Agora, pegar esse cara não P e não Q. Não P e não Q. Falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso, que é E. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, vou pegar esse cara aqui, 1, se somente se 2. Vai ser verdadeiro o se somente se quando ambos tiverem a mesma atribuição lógica, o mesmo valor lógico, ou ambos falsos ou ambos verdadeiros. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Ou seja, é uma tautologia. Entenderam como é que funciona, gente? Sim. Ok? Bem, vamos fazer só mais uma. Não sei que horas são. Que horas são? 20 para as... Já está quase lá. Vamos fazer mais... Vamos fazer o seguinte. Próximo. Vamos fazer absorção. Essa aqui, P ou P e Q é uma relação equivalente, logicamente, a P. Novamente, a gente tem duas fórmulas, apaguei a toa, né? A gente tem duas fórmulas, né? P e Q. Então, eu tenho P é verdadeiro, Q é verdadeiro.
P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro, e P falso e Q falso. Então, primeiro eu vou fazer P e Q. P e Q. P e Q vai ser verdadeiro quando ambos são verdadeiros e falso as demais. Depois eu vou fazer P ou P e Q. P ou P e Q. Eu tenho, um ou, então basta uma ser verdadeira. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, 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 falso. Ok. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que eu vou chamar de 1. Vou pegar 1 e vou fazer se somente se com P, que tá aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Ou seja, também é uma tautologia. Se é uma tautologia. Se é uma tautologia, então, realmente estes são equivalentes logicamente. Certo? Professora, Claro. só existe essa forma de representar, tipo, fazendo essa tabela verdade? Não. A gente vai ver na próxima aula que por que acontece? A tabela verdade, ela é muito útil quando a gente está trabalhando com fórmulas atômicas, com poucas fórmulas atômicas, né? É muito trabalhoso. Você vê que com 2 fórmulas atômicas, a gente acaba tendo um certo trabalho. Imagina se eu tivesse 4 fórmulas atômicas, 5 fórmulas atômicas. Eu ia ter que ter uma tabela enorme, gigantesca. Então, não vale a pena trabalhar com esse tipo de tabela. Então, a gente vai, na próxima aula, a gente vai verificar que existem outras maneiras de se provar que é equivalente logicamente ou que é uma implicação lógica. Certo? E é tudo utilizando o quê? Dessas propriedades. Vocês estão vendo que hoje eu estou focando nas propriedades que são equivalentes logicamente. Mas a gente vai, na próxima aula, falar das propriedades que são que implicam logicamente, ou seja, que apenas apenas a ida. Não sei se eu respondi sua pergunta. Era isso que você queria saber? Sim, sim. Tá. Então, é isso. Então, vocês entenderam, então, como é que funciona, né? Essa forma de provar, via tabela verdade. Esse tipo de prova, ela é mais útil quando o número de fórmulas atômicas é reduzido, menor, certo? Computacionalmente, ele ainda consegue, até um certo número de fórmulas, consegue calcular. Depois já fica mais complicado. Ok? Tem Tudo bem? Usar 0 e 1 ao invés de verdadeiro e falso? Não, desde que você atribua quem é 0 e quem é 1. Que 0 é verdadeiro, porque tem gente que usa verdadeiro como true, por exemplo. E falso de falso, F. TF. Esses são os mais tradicionais. 0, 1 é computacional. Aí você tem que atribuir para mim o que 0 para você é o quê? Falso, 1 para você é verdadeiro, aí você atribui. Aí não tem problema, pode valer. Mas geralmente, tradicionalmente, a gente utiliza verdadeiro ou falso. Mas pode, porque quando você está falando da linguagem binária, você está exatamente, só tem 2 valores, que é 0 ou 1. Então, você pode utilizar. Certo? Eu tenho só mais uma dúvida. Fala. Na fórmula atômica, eu já aprendi que atômica. Certo. Eu já aprendi que ela tem grau 0. Isso se aplica aqui também? Parecia que ela tinha grau 1. Como assim ela tem grau 1?
Aí depende do que você está definindo, o que é grau 0, o que é grau 1. Aí eu tenho que ver o que define grau 0. Que eu lembro que eu calculava, isso nem foi agora, foi um tempo atrás, calculava o grau da fórmula toda. Aí, pelo menos aprendi que a fórmula atômica tinha grau 0 de começo, para poder fazer o cálculo do grau da fórmula. Mas e quando que é grau 1, por exemplo? Me dá um exemplo. Para eu entender. Eu acho que seria grau 1 quando tivesse algum conectivo. Não, acho que... Eu estou tentando lembrar, mas vou tentar pesquisar melhor. Tenta lembrar e me mostra. Assim, intuitivamente, na minha cabeça, eu consigo ver que, por exemplo, ele é de grau 1 quando ele utiliza de um conectivo. Mas pode não ser isso, pode ser a definição pela quantidade de fórmulas atômicas. Em eletrônica, quando eu estudei, era tipo isso mesmo que a professora falou. 2 elevado a n, o n que define o grau. Exatamente. Aí, no caso, aí faz sentido. Por quê? Porque quando você tem n igual a 1, ou seja, apenas uma fórmula atômica, qual é a quantidade de... A tabela, na verdade, tem quantas linhas? 2 elevado a 1, mas aí não seria 0. Entendeu? Seria 2. Mas eu consigo ver que, assim, eu consigo entender por que do grau 0. O grau 0 é justamente todas as fórmulas atômicas. Você tem lá P, Q, R, F, ou seja, tem apenas uma fórmula. Que aí você diminui uma unidade aqui. Quando você tem duas fórmulas atômicas, aí ela já necessita de algum conectivo. Então, você acaba precisando de um grau a mais. Então, grau 1. Mas isso não vai influenciar em nada aqui no que a gente está trabalhando. Eu não preciso dessa informação, de ser grau 0, grau 1. Não, isso eu não preciso. Não, beleza. Só fiquei meio pensando que eu pensei, deve crescer, né? Deve crescer agora as fórmulas, então... Não, ele vai crescer, e ele exatamente, o grau, ele está associado à quantidade de fórmulas atômicas. Entendeu? Se eu tenho três fórmulas atômicas, deveria ser grau 2. Ou seja, eu preciso de pelo menos mais de 2 conectivos. Maior ou igual, né, no caso. Certo? Ok, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Bem, então a gente tem todas essas propriedades que eu gostaria muito que vocês, até quinta-feira, vocês tentassem fazer a tabela verdade de todas essas propriedades. E, além disso, já tem a lista de exercícios. Então, eu quero que vocês, na primeira questão, construam a tabela verdade para essas proposições. Então, na primeira questão, as tabelas verdades, elas não estão... Eu não quero que você prove que ela é uma tautologia ou é uma contradição. Já no número 2, você vai provar que elas são tautológicas, ou seja, você vai ter que mostrar que, para quaisquer valores lógicos dessas fórmulas atômicas, você vai gerar algo que é tudo verdadeiro. Então, essa é a questão 2. A questão 3 é mostrar que as seguintes proposições são contraválidas, ou seja, elas geram uma contradição. Então, na verdade, independente dos valores lógicos, você tem um valor tudo falso. Na quarta questão, eu dou os valores lógicos de P e Q e quero que vocês me deem o valor lógico da proposição que está aí escrita. Essa é a quarta questão.
A quinta questão, eu quero que vocês demonstrem as propriedades comutativa e associativa da bicondicional, e aí você pode utilizar da tabela verdade, não tem problema. A sexta questão, provar que as tabelas verdade, por tabela verdade, que o item I e o item 2I são equivalentes, né? Ou seja, o I é equivalente, a fórmula é equivalente, logicamente, à outra, a fórmula depois. A sétima questão, dar a negação em linguagem corrente, ou seja, em linguagem, nossa linguagem mesmo, da proposição rosas são vermelhas e violetas são azuis. Então, qual é a negação dessa frase? E depois você demonstrar as proposições, as seguintes regras de Morgan para as três componentes, ou seja, provar que não P, EQ, ER é equivalente, logicamente, a não P, ou não Q, ou não R. Essas questões você pode utilizar não só a tabela verdade, mas também pode tentar provar utilizando da própria propriedade de 2 a 2. Então, vocês podem tentar fazer as duas coisas, tá? Fica a critério de vocês fazer essa associação. Então, vocês já têm bastante exercício, bastante coisa para vocês trabalharem, para que na próxima aula a gente possa falar um pouco mais sobre lógica proposicional. O que eu queria mostrar para vocês? Eu coloquei lá na nossa... Eu já coloquei lá na nossa... Lá no Classroom, um material extra que está chamado assim, tabela com as regras de inferência e equivalência. Essa tabela é uma tabela que mostra todas as propriedades, tá? Todas as propriedades que você tem. Então, essas primeiras que estão escritas assim, regras de inferência, são as regras que nós vamos ver na próxima aula. Então, todas essas propriedades nós vamos ver na próxima aula. Mas aqui embaixo, nós já temos todas as regras de equivalência. O que é regra de equivalência aqui nessa tabela? Eu estou dizendo o seguinte, ó, P e Q... Deixa eu abrir aqui o documento. Vocês estão vendo? Vocês vão ver aqui, ó, que o que significa a regra de equivalência? Que P e Q é equivalente, logicamente, a Q e P. E tem esse nome aqui, que é comutativa. O P ou Q é equivalente, logicamente, a Q ou P. A gente falou dessa daqui, né? Que é a absorção. Então, a absorção está aqui, ó. P ou P e Q é equivalente, logicamente, a P. Então, estão todas as minhas regras de equivalência aqui, que vocês já podem associar, já podem dar uma olhada. As de cima é o que nós chamamos de regras de inferência, que nós vamos ver na próxima aula. As regras de inferência, elas estão associadas a não mais o símbolo do se somente se, ou seja, a regra de equivalência, e sim associada ao símbolo da condicional. E aí a gente vai falar com mais cuidado nessa aula, ok? Então, a gente finaliza aqui, são 9h53, então a gente finaliza aqui a nossa aula, e na quinta a gente tem a continuação da lógica proposicional. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, vou interromper aqui a gravação.